Fala pessoal, professor Edgar aqui, vamos a mais um vídeo sobre análise de vibrações. Nesse vídeo falaremos sobre alguns conceitos técnicos que envolvem a análise de vibração. A vibração mecânica, vamos a uma definição. A vibração mecânica é o movimento resultante da ação de uma partícula, aliás, de uma força sobre uma partícula de massa. A ação dessa força sobre a partícula de massa ela vai provocar um deslocamento nessa partícula, que vai gerar, por conseguinte, a sua amplitude. Nós vamos discutir esses conceitos ainda nesta aula. Então, quando acontece esse deslocamento da partícula de massa? Então, agora aqui nós temos a imagem de um torno universal, Ohm ou Ímor, né? Atualmente Ohm. Quando você está usinando uma peça, no processo de torneamento especificamente, então seja um faceamento, um cilindramento, uma furação, um corte, um rosqueamento, o que vai acontecer? Você tem contato da ferramenta com a peça, seja ferramenta faca, seja ferramenta de rosca, de rosqueamento, seja um macho, seja um cocinete, broca, diversas ferramentas. Você precisa ter contato dessa ferramenta com o material. Ao ter contato dessa ferramenta com o material, você terá a aplicação de uma força. E essa força vai provocar o deslocamento, ainda que imperceptível, dessas partículas de massa. O deslocamento perceptível é a retirada de cavaco. Então, quando a gente usina, né, a definição de usinagem é um processo de fabricação onde você tem retirada de material. Então, na usinagem, o perceptível é o produto da usinagem, é o produto indesejável da usinagem, que é o cavaco. Entretanto, também há o deslocamento de massa, que é aquilo que a gente não vê, que é a vibração, mas a gente pode sentir e ouvir. Em casos extremos, a gente vê também. Aqui nós temos um conjunto de bombas. Então, você tem um arranjo de bombas para o deslocamento de água num edifício. Então, essas bombas, quando estão deslocando fluidos, naturalmente haverá vibração. Então, a vibração inerente do motor, visto o rolamento, visto um certo desalinhamento, visto a vibração natural da máquina ou dos seus componentes. Além disso, também, quando desloca-se um fluido, esse fluido, em alguns momentos, ele vai estar em regime laminar, outros momentos regime turbulento, e independente do regime haverá vibração, porque haverá atrito com a tubulação. Isso causará vibração, ou seja, o deslocamento dessa partícula de massa. Aqui a gente pode ver também um problema, né, com uma bomba centrífuga. Então a gente tem um motor de indução trifásico acoplado a uma bomba centrífuga que também está fazendo o deslocamento de água para uma torre de resfriamento. O que acontece aqui? Então aqui a gente teve um problema, né, entre a flange e a tubulação de recalque dessa bomba, que fez com que houvesse um vazamento exacerbado. Então amplificou a vibração. Então a gente já tinha vibração do sistema devido a um desalinhamento e problemas de rolamento. Essa vibração ela amplificou, danificou a junção entre flange e a tubulação, e aí causou ainda mais vibração, porque depois do vazamento você causa mais vibração, porque você tem um regime que não é laminar, um regime turbulento, né? Você tem turbulências aqui, isso causa mais vibração. Além disso, você tem os dispersos de água, você tem essa água se deslocando para vários outros pontos aí que podem causar oxidação, então vários problemas. Aqui nós temos um procedimento de alinhamento entre o motor de indução trifásica na direita, esse azul, tá bom? Tem um motor de indução trifásico azul sobre um skid e uma bomba centrífuga verde, um motor de indução trifásico da WEG, uma bomba centrífuga da Embil. E ao centro a gente tem um acoplamento Perflex, que faz a união do eixo acoplado do motor com o eixo acoplado da bomba, por isso o acoplamento. Bom, então a gente percebe que a bomba está engastada no skid por dois parafusos e uma arruela para fazer toda essa arruela para fazer usando aquela equação, né, de força igual pressão e força
força e pressão sobre área. Então, para você fazer a distribuição, pressão é força sobre área, para você fazer a distribuição uniforme da pressão, tá bom? E aí, do lado direito, a gente tem alguns cálculos para fazer o alinhamento e o nivelamento do motor em relação à bomba. Lembrando que a bomba é a minha máquina fixa e o motor é a minha máquina móvel. Então, primeiro eu engasto a bomba para depois fazer a fixação do motor e o alinhamento dele em relação à bomba. Então, vamos aos conceitos técnicos que eu disse para vocês que a gente discutiria nessa aula. Primeiro, vamos lá, deslocamento. De acordo com o detalhe mostrado na ilustração, que foi aquela ilustração que eu já mostrei para vocês no início, vamos para ela de novo, que é essa daqui, ó. Então, observa essa ilustração. Então, a gente tem um diagrama X e Y e ao centro a gente tem uma partícula. Então, quando eu aplicar uma força, eu vou deslocar essa partícula, tá vendo? Para cima e para baixo, com uma distância D. De acordo com o detalhe mostrado na ilustração, podemos definir o deslocamento como a medida do grau de distanciamento. Não sei se essa palavra grau está muito bem colocada aqui, tá bom? Então me perdoe. Mas é a medida de distanciamento instantâneo que experimenta o ponto P no espaço em relação à sua posição de repouso sobre o eixo X. Bom, então é exatamente isso com palavras mais bonitas. O ponto P ele vai alcançar seu valor máximo em D de um lado e de outro do eixo X. Esse valor máximo de deslocamento é chamado de amplitude de deslocamento, que é medida em microns, tá bom? Ou micrômetro. Então perceba que a amplitude, que é o D, é o que essa partícula P desloca até Y. Bom, então aqui é o eixo Y, então até Y limite aqui, ó. Essa é a minha amplitude, tanto para mais quanto para menos, tanto no sentido positivo do gráfico, no eixo, né, positivo, na ordenada aqui positiva, quanto na ordenada negativa, tá bom? Outro conceito é velocidade. O ponto P ele vai ter a velocidade nula nas posições de amplitude máxima de deslocamento e velocidade máxima quando passa pelo eixo X, que é a posição intermediária de sua trajetória. Então perceba, então aqui essa é a definição, a gente precisa olhar bem. Ó. No centro tem a partícula P, ela vai ser provocada por uma força externa e ela vai se deslocar em y mais e y menos. A distância de P até y mais é o d, e de P até y menos é o d também. Então a velocidade do P ela é nula nessas posições de amplitude máxima. Por quê? Se ele alcançou a amplitude máxima aqui, ele não tem mais como se deslocar. Então, essa partícula, nesse momento, se a gente fizer um recorte instantâneo, uma fotografia, ela está parada, não tem velocidade. Por isso, a velocidade aqui é nula. Bem, a velocidade máxima ela vai atingir quando ela está no centro. Então, quando ela passa aqui no centro, então ela vai e volta, ó, vai e volta. Ela vai até y mais e y menos. Quando ela está no centro, ela vai fazer o quê? Vai atingir a sua máxima velocidade. Bom, no sistema internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo. Mas nesse caso particular, né, do ponto P que a gente está discutindo, a velocidade é expressa em milímetros por segundo. E por quê? 2 segundos para você refletir. 1, 2. Exatamente, você já deve ter sacado. Porque a gente está falando de vibração, a gente está falando de um deslocamento muito pequeno, às vezes imperceptível. Bom, e por isso não faz sentido a gente falar em metros por segundo. Então o ideal é falar em milímetros por segundo. Ainda assim continua, né, uma adaptação do sistema internacional. A gente continua no sistema métrico, mas a gente precisa trabalhar uma unidade num submúltiplo do metro para escala métrica, né, justamente para que a gente consiga fazer a mensuração. Por isso, de metros por segundo, a gente trabalha em milímetros por segundo. O outro conceito é a aceleração. Então, primeiro velocidade, agora aceleração. Aliás, deslocamento, né? Então, a gente saiu de deslocamento, falei de deslocamento, depois velocidade e agora aceleração. Como a velocidade do ponto P ela varia no decorrer do tempo, fica definida uma determinada aceleração para ele. Então, se você tem variação de velocidade, significa que você tem variação de aceleração. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Conceito lá básico, né, de quando a gente aprende movimento uniforme.
A variação máxima da velocidade ela é alcançada pelo ponto P em um dos pontos extremos de sua trajetória, isto é, ao chegar à sua elongação máxima D. Então, eu estou dizendo que a variação da velocidade, tudo bem? Ela é máxima, não a velocidade em si, a variação da velocidade. Nessas posições extremas, a velocidade não somente muda o valor absoluto, como também de sentido, já que neste ponto ocorre a inversão de movimento. A aceleração no ponto P ela vai ser nula sobre o ponto X, pois sobre ele o ponto P estará com velocidade máxima. Vamos entender aqui, ó. Então, nesse ponto aqui máximo, o que vai acontecer com a velocidade? Velocidade nula, tá bom? Velocidade nula. Só que a variação de velocidade ela é máxima. Por quê? Se no P é máximo e no Y é nula, a variação, né, o meu ΔV aqui é máximo, porque eu estou de uma velocidade zero até uma velocidade máxima. Por isso essa definição. Bom, agora a variação, né? Então a gente chega nessa definição, que a variação máxima de velocidade é alcançada pelo ponto P em um dos pontos extremos de sua trajetória, isto é, ao chegar à sua elongação máxima D. Nessas posições extremas, a velocidade não somente muda de valor absoluto, como também de sentido. Então lembra que a gente tem uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então a gente tem o módulo dela, a direção e o sentido. Então ela está na direção vertical, nesse caso aqui, nesse exemplo específico, e ela vai no sentido vertical e de P para Y, ou seja, sentido zero de Y até máximo de Y. Quando chegar no máximo de y, ela inverte o sentido. Então, ela vai de máximo de y até zero de y. Ou de mais y para menos y. Tá bom? Todas essas interpretações são válidas. Pode parecer um pouquinho mais confuso, mas piora, tá bom? Mas piora e depois melhora. Porque a gente ainda vai falar no decorrer das aulas, a gente vai falar de transformada rápida de Fourier, né? Que é o Fast Fourier Transform. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas depois fica melhor, fica mais tranquilo. E agora mais dois conceitos que a gente precisa falar. Amplitude. Bom, a amplitude ela pode ser representada por três grandezas, que é o deslocamento que nós conversamos, que é dado em microns ou milímetro. A velocidade, que é dada em milímetros por segundo. Lembra, não posso dar em metros por segundo, justamente porque seria uma unidade muito exacerbada. E a aceleração, que é dada em milímetros por segundo ao quadrado ou em g. Bom, então essa é a amplitude. E, por fim, a frequência. O ponto P ele vai realizar uma trajetória completa em um ciclo denominado período de movimento, mais usualmente chamado de frequência de vibração. Lembrando, né, que essa frequência é a quantidade de vezes por unidade de tempo que um fenômeno ele vai se repetir. E nós vamos conversar nas aulas sobre movimento harmônico, sobre movimento que não é harmônico. Isso vai ser bem interessante para a gente entender esse conceito de frequência. No caso do ponto P, a frequência é a quantidade de ciclos que ele realiza na unidade de tempo. Bom, então, no Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a unidade de frequência que recebe o nome de Hertz, que equivale a 1 ciclo por segundo, que nós também chamamos de CPS. Nós vamos falar de CPS, CPM, no decorrer das aulas também. Então, a gente tem uma playlist bem grande sobre esse conceito de vibrações, tá bom? Nesse curso básico de vibrações, de análise de vibrações mecânicas aplicada à manutenção. Pessoal, esses eram os conceitos que eu queria passar para vocês nessa aula que é denominada Análise de Vibrações, Conceitos Técnicos. A gente vai ter ainda mais uma sequência muito boa de aulas. Bom, com dúvidas, perguntem, fiquem à vontade. Não deixe de assistir as aulas anteriores, nem as próximas. É só isso. Valeu, fui!